Boa noite. Boa noite. Pessoal, me foi dada a honra de orar pelas crianças, então elas podem vir aqui na frente. Se quiserem vir sozinhos, pode vir também. Se o pai quiser trazer, pode trazer. O pai e a mãe, fiquem à vontade, tá bom? Eu tenho sério problema com esse microfone aqui. Eu não vou conseguir deixar ele ático. Pessoal, eu vou pedir para vocês levantarem as mãos de vocês e imporem as mãos aqui para as crianças, para a gente estar abençoando elas. Isso é um gesto simbólico, tá? Não tem nenhum tipo de poder dessa mão, mas acho interessante que a gente faça. Senhor Jesus, esses são os nossos pequeninos, na verdade são teus, Deus. Eu peço que o teu evangelho esteja sendo ensinado a eles, na linguagem deles, de forma que eles possam entender, de forma que eles possam conhecer o Senhor, reconhecer o Senhor como seu Salvador, como o Senhor da vida deles. Eu peço que o Senhor esteja dando sabedoria aos professores também, para que eles possam comunicar o teu evangelho, a tua verdade da melhor forma possível. Pai, aqui diante da tua igreja estão as nossas crianças. Eu peço que o Senhor as abençoe daqui para frente. Não só aqui dentro desse lugar, para que eles possam ouvir o teu evangelho, mas que eles sejam seus discípulos, onde quer que eles forem. Seja para outras crianças da idade deles, seja quando eles crescerem, que o Senhor seja visto na vida deles e que o teu evangelho seja falado da boca deles. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir com os professores ou alguém que vai levar vocês. Alguém vai levar, certamente. É a Tamília que está lá na frente, tá, gente? Eu não tinha visto ela. Está ali na porta. As crianças não vão sozinhas, tá? A Tamília está levando elas ali. Pessoal, a gente dá continuidade à nossa série, que é sobre encontros com Jesus. O nosso tema de hoje é a festa de casamento. Eu quero ler o texto com vocês. Pode pôr aqui para mim, por favor? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido chamados para o casamento, convidados, perdão. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Deus sobre todas as coisas, Rei sobre nós, eu peço que o Senhor fale à tua igreja mais uma vez. Eu peço que o Senhor fale ao meu coração também, Deus.
eu me ponho diante de você, assim como os meus irmãos se põem, como um igual. Nós somos iguais, Deus. Todos irmãos, servos do Senhor. Portanto, Deus, eu peço que o Senhor fale comigo, da mesma forma que o Senhor fale com os meus irmãos. Que a tua misericórdia seja renovada mais uma vez. Que o Senhor estenda a sua graça a nós mais uma vez essa noite. Peço que o Senhor me use para falar do teu evangelho, para falar da tua verdade. E que teu Espírito esteja tocando os nossos corações. Para que haja transformação em nós. E saímos daqui refletindo mais o Senhor, parecendo mais contigo. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Não é tanto parecido com o texto, não, é só uma coisa que vem na minha cabeça. Com 1 ano e 2 meses de casado, eu ainda posso ser considerado recém-casado? Ou tem algum período que vocês sabem? Eu só fica na minha cabeça, gente. Eu não sei se é, sei lá, é até 1 ano e 1 mês, até 1 ano e 6 meses, até 2 anos, ou não, 1 mês depois passou, já não é mais recém-casado. Eu não sei isso. Isso vem na minha cabeça porque meu casamento, para mim, ainda é recente. Aí eu lendo um texto sobre festa de casamento, isso vem à minha mente, está muito claro ainda. Ele fica sempre aqui, é claro que na cabeça de Luísa deve estar bem mais claro, mas eu gostaria de tratar com as minhas memórias aqui, não com as dela. Desculpa, hoje você está fora. Eu quero explicar um pouco do contexto da nossa passagem bíblica, para que a compreensão da mensagem ela seja mais clara. E eu acredito que usar essa comparação possa ser algo proveitoso para a gente. Vivendo um outro tempo, uma outra época, um outro contexto, uma outra cultura, muitas vezes é difícil para a gente desassociar aquilo que a gente lê daquilo que a gente vê. Por exemplo, quando eu leio um texto que acabou o vinho da festa, eu fico imaginando como se estivesse no meu casamento e quando, digamos que tivesse acabado o refrigerante. Eu faço essa comparação. Só que, na verdade, não é sobre isso o texto. Não é a mesma coisa, o paralelo não é igual. Por isso que eu falo que é difícil para a gente desassociar. Eu comparei o vinho com o refri da minha festa, mas não é a mesma coisa. E também, gente, o refrigerante não acabou, tá? Graças a Deus que não aconteceu. Mas imagina, se no meio da minha festa tivesse acabado a bebida, seria um tanto quanto constrangedor, seria vergonhoso, mas o máximo que isso ia acarretar seriam a gente ter algumas pessoas falando mal da festa. Olha, foi mal servido, não comi, não bebi, lá. Mas seria uma vergonha para mim, para a Luísa, mas isso ia durar o quê? Um pouco de tempo, as pessoas iam falar depois, mas isso se esqueceria. No contexto deles, no contexto que a passagem está tratando, as coisas não funcionam dessa forma. Na verdade, elas funcionam de uma forma bem diferente. Eu tenho aqui uma citação de Tim Keller, onde ele explica de uma forma sucinta o contexto do casamento naquela época. Você consegue botar aqui para mim, doutor, por favor? Eu preferi trazer essa citação porque eu acho que ele explica com melhores palavras, de uma forma melhor do que aquilo que eu conseguiria falar para vocês. Culturas muito antigas e tradicionais davam ênfase bem maior à família e à comunidade que ao indivíduo. Encontrava-se sentido na vida, não na realização pessoal, mas sendo bom marido ou esposa, filho ou filha, pai ou mãe. O propósito do casamento não era a felicidade de 2 indivíduos acima de tudo, mas a união da comunidade e o início da próxima geração. Em outras palavras, a finalidade do casamento era o bem dos cidadãos. Quanto maiores, mais fortes e mais numerosas as famílias de uma cidade, melhor era a economia, maior a segurança militar, maior a prosperidade para todos. Isso o Tim Keller fala no livro Encontros com Jesus. Se quiser ler, o livro é muito bom, fiquem à vontade. Há quem diga nos dias de hoje que a festa de casamento ela é para noivo. Não sei se já ouviram isso, mas eu ouvi bastante. Que a noiva é a atração principal da festa e que o noivo fica em segundo plano. Não é desse jeito, tá? Eu bati muita boca com o Luísa quando disse, não, o casamento é para os dois, é sobre os dois. Mas acredito que vocês também tenham escutado isso alguma vez na vida de vocês, e que a atração da festa de casamento é a noiva. Contudo, quando a gente vê Tim Keller explicando ali, naquela época o casamento não era sobre isso. É bem diferente de hoje, bem diferente do que é hoje.
O casamento não era necessariamente sobre os noivos, mas era sobre a cidade, sobre a sociedade, sobre aquela comunidade. Por conta disso, as festas de casamento elas tinham muito convidados e duravam muito tempo. A minha festa ela teve menos de 100 pessoas. A gente tinha 100 convidados, mas ainda teve gente que faltou. Era difícil ter muita gente, financeiramente é inviável. Mas a gente tinha menos de 100 pessoas e durou por volta de 5, 6 horas. Daquela época, as festas de casamento tinham muito mais gente, duravam muito tempo. Duravam por volta de uma semana, às vezes mais. Então você imagina a situação. Um outro ponto que faz toda a diferença para a nossa compreensão é que a cultura deles é voltada para uma ideia de honra e desonra. Diferentemente da nossa, que é voltada para o individualismo e para o prazer. A gente está falando, hoje a nossa cultura é voltada para o individualismo, a individualidade, a pessoa, e para o prazer, o hedonismo, que a gente escuta falar tanto. Naquela época era uma cultura baseada em honra e desonra. Deixa eu só beber isso aqui rapidinho, gente. Minha garganta começa a arranhar quando eu falo muito, perdão. Ser honrado naquele contexto era como se você fosse elevado aos olhos dos outros. E ser desonrado era como se fosse ser rebaixado, colocado para baixo, ser humilhado diante dos outros. Era uma mancha que podia repercutir por gerações. Então era um momento muito ruim. Eu sempre lembro de um filme chamado Mulan, era um desenho da Disney, não sei se todo mundo aqui viu, não sei se todo mundo conhece. Aquilo ali, no momento, o contexto do filme, tem uma guerra, os chineses são chamados para guerrear, e a família da Mulan, o único homem era um senhor de idade, ele era muito velho, que era pai dela. E ele mesmo assim se dispôs a ir para a guerra por questões de honra e desonra. Se ele não fosse para a guerra, a família dele seria desonrada. E ele sabia que se ele fosse, ele morreria, mas ele preferia morrer ao ver a desonra atingir a família dele. Você pode ver também essas questões de honra e desonra em filmes de cultura oriental, tem os japoneses, aqueles asiáticos, tudo tem de briga e tal, eles se curvam e tal, tem aquela uma honra. Tem muito sobre isso na cultura oriental, bem diferente da nossa. Tendo isso em mente, nós temos a informação no texto de que o vinho acabou durante a festa. Ou seja, acabou antes do esperado. Ele acabou antes do fim da festa. A ideia era durar a festa inteira, mas o vinho acabou. Entendendo que o casamento era algo de grande importância para a cidade e que o vinho era algo primordial para as festas, faltar vinho durante a festa era mais que um descuido, que um constrangimento social. Era uma catástrofe, um grande desastre. Era um desastre que alcançaria a noiva, o noivo, a família, uma mancha, uma desonra. O ponto central desse texto que eu estou lendo para vocês, gente, que a gente está lendo, é sobre esse grande desastre, como Jesus interviu e por que interviu na ocasião do casamento relatado. O evento do texto é conhecido como o primeiro milagre de Jesus. Eu sei que muita gente já ouviu, já conhece o texto. A gente escuta as bodas de Caná, normalmente é assim, né? Mas eu queria que a gente pudesse ver o texto não com essa palavra chamada milagre, mas da forma que João relata, que a gente pudesse ver a atitude de Jesus como um sinal. O sinal é algo que aponta para alguma coisa. Ele não é um fim em si mesmo, ele aponta para alguma coisa que ainda não chegou. Foi na sexta-feira de noite, eu estava vindo de Cabo Frio para São Gonçalo. E na Via Lagos a gente tem muito radar, gente. Que se você passar acima da velocidade, certamente você vai tomar uma multa, e isso é salgado no bolso. Muito salgado. Então, antes de chegar um radar, vem uma plaquinha assim, fiscalização eletrônica, tanto. Isso é um sinal. Ele está apontando para uma coisa que está lá na frente, ainda não chegou, mas ele está avisando que tem. O sinal é sobre isso. Ele aponta para alguma coisa que não está ali, mas ele está mostrando uma coisa para além dele. Ele não é um fim nele mesmo. Não é como se a fiscalização fosse ali na plaquinha que está apontando para frente. Vamos tentar um outro exemplo. Eu já vi uma pessoa falar
Não, a gente pode pegar um daqui da cidade. Quando você desce ali no shopping não, um pouquinho depois do piscinão, tem uma plaquinha assim apontando, Partage. Está bem longe do shopping Partage. Mas ali está mostrando um sinal para você, de que você seguir esse caminho, você chega no Partage. O Partage não é ali no sinal, é mais para frente. Então, eu espero que tenha ficado claro a ideia do sinal, de que ele aponta para uma coisa que não é ali, não é necessariamente presente. É para alguma coisa além dele. Ele não é um fim nele mesmo, mas ele aponta para uma coisa que vem. O ato de Jesus transformar água em vinho foi relatado por João como se fosse um sinal, não necessariamente uma demonstração de poder por fazer, mas era um sinal. Jesus transforma água em vinho por um motivo. Então, vamos lá. Se um sinal não é um fim em si mesmo, e ele aponta para uma realidade que está além dele, para que essa situação, para onde ela apontou? Esse sinal aponta para quê? O que esse sinal estava indicando? O texto diz no último versículo que ele fez o sinal para manifestar a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tinha um objetivo, tinha um ponto. Não era o fim em si mesmo, não era simplesmente transformei água em vinho e pronto. A gente pode pegar como paralelo, tem textos nos Salmos, perdão porque eu não trouxe a citação, mas falando acerca das pragas, das maravilhas que Deus fez contra os egípcios para libertar o povo dele. E diz que Deus manifestou a glória dele no Egito, através de prodígios, sinais, poderes. Aquilo ali apontava para a glória de Deus, Deus manifestando a própria glória dele. Então, esse sinal apontado no texto é para Jesus manifestar a glória dele. Tanto que ele o fez, assim fez, e os discípulos creram nele. O sinal serviu para apontar para aqueles que sabiam de onde veio o vinho novo, que aquele que estava diante deles não era qualquer um. Nunca havia se visto em toda a história alguém que pudesse transformar um elemento em outro, senão Deus. Alguém que pudesse criar alguma coisa do nada, ou transformar uma coisa existente em outra, senão Deus. Ele não fez nenhum encantamento, ele não lançou nenhum tipo de feitiço, ele não fez mágica, ele não usava magia, ele nem sequer toca nas talhas. Ele simplesmente, pela vontade dele, transforma uma substância em outra. Ele transforma a água em vinho. E para atestar para aqueles que presenciaram o ocorrido, ele pede para que os serventes levem um pouco daquele vinho para o mestre de cerimônias, ou eu não lembro como está escrito nessa versão. Algumas versões chamam de mestre-sala também, para que aquele mestre-sala pudesse dar o veredito dele sobre a bebida. O mestre de cerimônias, ou mestre-sala, não lembro como está ali, é alguém responsável por fazer a festa acontecer. No meu casamento, a gente teve a Josi, eu não lembro como que é a função que se chama, cerimonialista, perfeito. O trabalho dela é fazer a festa funcionar bem. Ela coordenou tudo na festa. É como se você pusesse uma outra pessoa para se estressar e se preocupar no seu lugar. A ideia é essa, ela tem que fazer tudo acontecer e você não vai se preocupar. A Josi foi isso, e bendita seja a Josi. Deus abençoe muito ela. No texto diz que o mestre de cerimônias chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas ele disse que ele era o melhor. Na verdade, ele até meio que acusa o noivo de ser pão duro, né? Mas esse é um outro caso. Voltando um pouco no texto, João diz que esse sinal foi o primeiro que Jesus fez. Não teve outro antes desse. Jesus não fez nenhum tipo de milagre na sua infância, na sua adolescência, no início da sua juventude. Aquele foi o primeiro sinal. E se a gente comparar com os outros sinais que Jesus fez durante o ministério dele, a gente vê que esse é um tanto quanto diferente. Jesus não expulsou nenhum demônio, Jesus não curou ninguém, Jesus não ressuscitou nenhum morto. Ele dá início ao seu ministério fazendo o seu primeiro sinal, salvando o casamento. Salvando do fiasco, na verdade, né? Ele salvou os noivos e as suas famílias da vergonha. Jesus dá início ao seu ministério restaurando a festa, aquilo que era símbolo de alegria. Ao levar o vinho para o mestre de cerimônias, para que ele provasse e atestasse e mandasse servir o vinho novo, Jesus está mostrando que ele é o verdadeiro mestre de cerimônias.
de que ele está apontando de que ele é o Senhor da festa. Ele está apontando para o fim de todas as coisas, onde depois de sofrer, se entregar, morrer por nós, haverá uma grande festa de alegria sem fim. Não haverá mais morte, mais dor, mais choro, mais pranto, que as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Jesus escolheu para fazer o primeiro milagre dele uma festa de casamento, colocando o vinho de volta, trazendo a alegria de volta. Ele aponta para aquilo que vai acontecer depois de todas as coisas que a gente vê. Jesus é o verdadeiro mestre de cerimônias. Ele é superior àquele cara que diz se o vinho é bom, se não é, se tem, se não tem, que vai fazer acontecer. Ele está dizendo, quem faz acontecer a festa sou eu, o Senhor da festa sou eu. E vai haver uma festa muito maior que essa. A gente viu o que Jesus fez, por que ele fez, mas eu quero destacar sobre como ele faz isso. Ele manda encher as talhas cerimoniais. Sabemos que existiam muitas leis para os judeus acerca de purificação. As leis serviam para apontar a realidade de que nós somos pecadores e impuros diante de um Deus santo. Elas tinham o intuito de chamar a atenção para nossa realidade espiritual. A necessidade de purificação de pecados para ter contato com Deus santo e perfeito. As talhas usadas no texto eram utilizadas para que os judeus se purificassem quando chegassem nos locais. Eles poderiam ter algum tipo de contato com o gentio ou com alguma outra coisa que considerassem eles impuros. Então eles usavam as talhas para se lavar quando eles chegavam. A ideia dessas talhas, como eu acabei de dizer para vocês, é para mostrar, e diversas leis dos judeus também, é para mostrar sobre a realidade do ser humano, de que ele necessita de purificação para se achegar a um Deus santo e perfeito. A nossa condição de pecado impede que a gente se achegue a Deus. Por isso, aquelas leis, elas serviam para mostrar para a gente que a gente precisa ser purificado. Jesus, ele salva os noivos e a família de uma grande tragédia, e ele faz isso usando as talhas cerimoniais, como a gente acabou de ver. Ele está mostrando que ele veio ao mundo para realizar de verdade e com eficácia eterna aquilo que as leis apontavam como a necessidade humana. Ele veio para nos salvar e purificar, a fim de que tenhamos um novo relacionamento com Deus por meio de seu sangue e sacrifício. Vocês podem ter na memória de vocês, caso vocês conheçam o texto. Quem não conhece pode ver. Efésios capítulo 2 diz que nós andávamos mortos, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus nos regenera, Deus nos purifica, Deus nos salva. No texto de João, um pouco mais para frente, você vê ele dizendo que vai chegar a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. É sobre a gente que ele está falando. Sobre aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, mas que pela vontade de Deus são chamados à vida. Quando ele fala de purificação e diz que aponta para a nossa necessidade, é porque é verdade. A gente não tem a capacidade e a gente não tem a vontade e a gente realmente não pode se achegar a Deus por causa dos nossos pecados. Eles estão intrínsecos em nós. Desde Adão, desde lá de trás, o pecado, ele contagiou toda a raça humana, dos que vieram antes de nós, até os que vão vir depois de nós. Todo mundo é pecador, nasce em pecado, tem um pecado dentro de si. A gente é incapaz de chegar a Deus, a gente é incapaz de ser salvo, porque o julgamento é sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. E o pecado está em todos nós. Como que a gente faz? Quando Jesus usa essas talhas, ele está apontando de que ele vem para purificar a gente daquilo que a gente não pode fazer, daquilo que a lei é incapaz de fazer. Antes de caminhar para o meu fim, eu sei que eu estou sendo bem rápido, eu queria falar um pouco sobre algo que sempre se destaca na minha mente quando eu leio esse texto, gente. Um pouquinho sobre a conversa de Jesus e Maria.
Maria soube de alguma forma que o vinho tinha acabado. Eu não sei se ela era próxima da família dos noivos, eu não sei se ela escutou alguém dizer, eu não sei se ela estava de fofoca, a gente não sabe, o texto não diz a informação, tá? Mas ele diz que ela sabia, e ela vai para Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu sempre achava que Jesus tinha sido grosseiro com ela. Eu falo assim, quem chama mãe de mulher? Né? Muitos de vocês têm filho aqui. Você imagina o seu filho chegar para você e falar assim, mulher, o que eu tenho com você? O que é isso? Isso não faz nenhum tipo de sentido. Grosseria, falta de educação, falta de respeito. Só que naquele contexto não era sobre isso. Imagina a Márcia Lequim falar para você, mulher, que tenho eu com você? Qual é? Vai pro quarto. Não era assim. Chamar uma mulher de mulher naquele contexto não era desrespeitoso. Você vê nos evangelhos Jesus chamando outras mulheres de mulher. Por exemplo, a mulher samaritana, a mulher que foi pega em adultério. Ele não pergunta, mulher, onde estão teus acusadores? Não ficou nenhum? Não era desrespeito chamar uma mulher de mulher. Mas eu ficava assim, tá, beleza. E como que eu explico como que se explica essa que tenho eu com você? Falei, parece um fora. Mas não é bem sobre isso. Jesus, ele, de fato, ele foi um pouco acima do tom. Alguns teólogos concordam sobre isso, de que Jesus foi acima do tom. Mas a gente vê, durante todas as escrituras, de que Jesus não profere nenhum tipo de palavra que ele se arrependa depois. Jesus não fala nada que venha tornar ele culpado, até porque ele é perfeito. Diante dos seus acusadores, tosqueadores, ele não abriu a boca, como ovelha muda. Por que então ele falaria para a mãe dele alguma coisa que ele iria se arrepender? Jesus está repreendendo Maria nesse ponto. É como se ele dissesse para ela, cabe a mim obedecer ao meu Pai acima de todas as coisas. Ele está repreendendo Maria por Maria tentar exercer autoridade sobre ele. É como se ele dissesse que eu sei que você é minha mãe, mas você não tem autoridade sobre mim. Cabe a mim cumprir aquilo que o meu Pai tem para mim. É como se ele falasse sobre isso, tentando entender o texto. Como se ele dissesse que ela não tem que dizer para ele quando ele deve fazer as coisas. Ainda não é chegada a hora dele se revelar ao mundo. No Evangelho de João, a gente vê Jesus falar sobre a hora dele por 8 vezes. Eu fiquei pesquisando, anotei 8 vezes. E todas as vezes que ele fala sobre a hora dele, ele está se referindo à hora da morte dele. Então, vamos tentar colocar o significado nas coisas. Digamos que ele diz para Maria assim, ela fala, ele não tem mais vinho. Ele fala, por que você está me contando isso? Ainda não estou pronto para morrer. Parece um tanto desproporcional a fala de Jesus. Jesus fala de morte nesse momento. Ela fala de vinho e ele fala de morrer. Por que o pedido de vinho traz à memória de Jesus ou à mente dele o dia da morte dele, o momento da morte dele? Eu penso que a gente tem que lembrar desse momento como um simbolismo, usando o simbolismo. O milagre seria um sinal daquilo que ele viria a fazer. Ele transforma a água em vinho. Ele traz aquilo que eles tinham necessidade. Jesus transforma toda vergonha em alegria. Lembrando que o vinho tinha esse significado naquela cultura. O vinho representava a alegria. Contudo, mais uma vez, Jesus está vendo lá na frente. Ele está enxergando o tempo que ainda não chegou. Ele sabia que quando se manifestasse ao mundo, ele estaria caminhando para a sua morte. Ele sabia quando seria entregue, quando seria crucificado. Ele sabia o quanto haveria de sofrer por carregar os nossos pecados. Então é como se ele pensasse o seguinte: sim, eu posso trazer alegria para as pessoas, sim, eu posso purificar a humanidade dos seus pecados, mas eu vou ter que morrer para isso. É como se ele visse o próprio casamento da noiva com um cordeiro lá na frente, dele com a noiva dele, Jesus e a sua igreja. É como se ele dissesse, para que o povo dele pudesse beber do cálice da alegria, ele deveria beber o cálice da vergonha. Para ter a gente como ele, no fim dos tempos, Jesus teria que morrer. Para que tenhamos a nossa alegria, Jesus teve que deixar dele por completo. O próprio Deus assumiu forma de homem, viveu uma vida solitária e incompreendida, caminhando para uma morte maldita e torturante, a cruz. Ele está falando sobre isso.
ainda não é chegada a minha hora. Ainda não era chegada a hora dele morrer. Mas um pouco mais para frente ele dá início ao ministério dele, ele revela a glória dele através do sinal que ele faz. Ele sabia o peso, ele sabia tudo isso, por isso que ele dá essa afirmação. Em momento nenhum isso saiu da cabeça de Jesus, como se ele esquecesse, como se ele não pesasse aquilo que estava em jogo. Sabendo da cruz, sabendo da morte, sabendo que ele receberia sobre ele o peso dos pecados da humanidade, de todos aqueles que creram nele, desde antes até para frente, ele seguiu esse caminho. A gente não tem noção do que é seguir um caminho, trilhar uma estrada que vai levar a gente para a morte. A gente não tem noção do quão pesado foi caminhar com aquela cruz, com a coroa de espinhos, os cravos na mão. Morrer em prol de pessoas que o ofenderiam, que trariam tristeza ao coração dele. A gente não tem noção do peso dos nossos pecados. A gente não tem noção que foi por causa dos nossos pecados que na cruz Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste? É pesado demais. É pesado demais notar que Jesus vê todas essas coisas, Ele vê todas as nossas maldades, Ele vê todos os nossos pecados. E ainda assim, Ele morre em nosso favor. Deus dá prova do seu amor por nós, por ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Assim, ontem, um vizinho meu faleceu, eu nunca tinha visto ele. Às vezes já tinha visto ele uma vez, mas eu nunca tinha visto. Ele era bem obeso e infartou. E ele era muito novo, 32 anos. Eu desci para poder comprar pão e eu vi lá embaixo um corpo estirado no hall, com o pessoal do SAMU tentando reanimar. Cara, aquela foi uma situação terrível, terrível. Isso mexe com a gente. Eu não sei se alguém aqui já viu alguém morrer ou alguém que tinha acabado de morrer. Mas ver essa situação mexeu um pouquinho comigo. Eu fiquei parado um tempinho no carro antes de comprar pão, que eu fiquei pensando: Deus, até quando? Até quando essa condição vai afligir a gente? Até quando a gente vai aguardar a sua volta? Para que a gente não presencie mais a dor, mais o choro dos entes queridos. Aquilo corta o coração. Quando Jesus ele resolve transformar água em vinho, quando ele resolve manifestar a sua glória, ele levava tudo isso em consideração. Ele sabia que ele teria que morrer por nós, e ele escolheu assim. Ele escolheu morrer por nós para que a morte não tivesse mais domínio sobre a gente, para que o pecado não tivesse mais domínio sobre a gente, para que no dia que a gente estiver diante do tribunal de Deus, sejamos colocados como justificados, não culpados, mas justificados. O preço da condenação deles, o pecado deles já foi pago. Meu, seu. Caminhando para o meu fim, fica o questionamento: o que esse texto diz para a minha vida? Por que saber sobre um sinal de Jesus num casamento faz diferença para mim? Que tipo de aplicação eu tiro do texto? Você pode olhar para esse texto e ver muitas coisas. Ver Jesus transformando vergonha em alegria. Você pode ver, tirar de sinal de que você tem que ouvir e seguir tudo que Jesus falar. Você pode tirar de lições muitas coisas nesse texto.
mas você nunca deve esquecer de que o texto aponta de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. É o principal. Ninguém faz o que ele faz, ninguém fala da forma como ele fala. Ninguém antes ou depois dele pôde fazer aquilo que ele faz, ou aquilo que ele fez. Jesus é o próprio Deus, ele é o próprio Messias. Se Jesus é o próprio Messias, se Jesus é o próprio Deus, o Deus encarne, o Deus homem. Se você escuta essa mensagem, se você lê esse texto e compreende essas palavras e acredita nisso, qual a sua resposta diante dessas coisas? Você deve se submeter a esse Deus, entendendo de que Ele é Deus e governa sobre todas as coisas. Não dá para saber que Jesus é o Filho de Deus, que saber que Jesus é o próprio Deus e achar que isso não tem nenhum tipo de influência sobre você. Falar, beleza, eu acredito em Jesus, mas Jesus é um exemplo moral. Jesus era um cara bom, Jesus ensinava sobre o que fazer para ir para o céu. Não, não é sobre isso. Isso não é sobre ser certo ou errado, mas é sobre colocar a sua fé naquele que morreu em seu lugar. Não dá para ver essas coisas e viver a vida como se nada tivesse acontecido. Não dá. Então, o meu pedido para vocês hoje é que vocês não tentem viver a vida de vocês segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, mas que vocês tenham sempre em mente de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu pelos meus pecados. O próprio Deus se fez homem e morreu no meu lugar, para que eu pudesse passar a eternidade com Ele, transformando a minha vergonha numa alegria eterna. E o amor desse Deus, nada pode me separar dele. Nada que eu faça hoje vai me separar do amor de Deus. Não existe nenhum pecado que você tenha cometido, que você vai cometer, que não seja perdoado por Jesus. E eu não estou falando aqui de legalismo. Eu não estou falando aqui de que pode tudo. Muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que a culpa não pode te consumir, a fim de que você deixe de crer. Mas entenda que a morte de Jesus foi o suficiente para pagar pelos seus pecados. E que a gente viva uma vida em santidade, crescendo em santidade. Que a gente viva uma vida que orgulhe o nosso Deus, não como quem quer compensar as coisas. Não é sobre fazer por merecer, não é sobre tentar pagar o que Jesus fez, mas é em resposta àquilo que Ele fez. Eu desejo que o Espírito Santo continue transformando a igreja dele, para que, assim como os discípulos naquela época viram a glória de Deus, outras pessoas ali fora possam ver a glória de Deus manifestada em nós, a sua igreja, o seu povo. Jesus continua salvando pessoas, Jesus continua trabalhando. Ele não está mais no ministério físico, terreno. Jesus não está mais aqui entre nós em corpo. Mas Deus continua entre nós. Ele deixou o Espírito dele, enviou o Consolador. Então que nessa noite você não esqueça disso. Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu no seu lugar. Os músicos podem vir? Jesus não pesou como algo que fosse impedir ele de morrer na cruz, os seus pecados. Mas ele morreu apesar dele, ele morreu apesar dos meus pecados, para que a gente possa passar a nossa eternidade junto com ele. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, agradeço a você, Deus, porque a Tua graça nos alcançou. Agradeço porque, embora eu tenha sido ruim, cruel,
indigno aos seus olhos, aos olhos de muitas pessoas. Ainda assim, o Senhor escolheu morrer em meu lugar. Pai, traz à nossa memória o que significa o teu sacrifício. Eu peço que em momento nenhum a gente banalize a sua morte por a gente ouvir falar dela o tempo inteiro, mas que isso cada vez tenha mais peso e mais importância. Pai, que a compreensão do teu evangelho seja um divisor de águas na nossa vida. Transforma o nosso coração, Deus. Transforma o nosso coração duro. Que a gente não seja indiferente à tua mensagem, à tua palavra, à tua morte. Mas que todos os dias a gente se lembre que o Senhor morreu em nosso lugar. Deus, eu sei que hoje falar de morte é alguma coisa muito banal, muita gente morre, a gente vê isso o tempo inteiro na TV, e o nosso coração foi endurecido quanto a isso, mas eu peço que o teu Espírito nos transforme, que a gente seja sensível à tua voz, que não nos falte a empatia, Deus, que a gente tenha compaixão das pessoas. Transforma o nosso coração em nome de Jesus. Por favor, que a gente possa enxergar que a gente deve viver uma vida diferente, porque o teu Espírito mora em nós, porque nós não somos mais escravos do pecado, mas nós vivemos para você. Então que a nossa vida possa glorificar o teu nome, que o Senhor possa ser engrandecido na vida de outras pessoas através de nós. Em nome de Jesus, usa a tua igreja, Deus. Usa a gente para a glória do seu nome. Por favor. O Senhor Jesus é Deus e Rei sobre nós. A tua igreja se prostra e adora o Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua justiça que é atribuída a nós, porque o Senhor tomou sobre si os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos passar nesse momento para a ceia do Senhor. Queria pedir que você se colocasse de pé nesse momento. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia, nas Escrituras, é que tudo que Jesus fez, ele sempre aponta o resgate da humanidade, sempre aponta para o resgate do pecador, para que ele pudesse ter de volta a comunhão com Deus. E durante essa série, a gente percebe nitidamente o foco de Jesus nas pessoas. Ainda que aquele casal tenha ficado feliz por ter voltado o vinho na sua festa, o texto encerra dizendo que ele fez tudo aquilo para que os seus discípulos pudessem crer nele. E eles creram. E eles creram. E aí a gente percebe que tudo à nossa volta, tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, é apontando para o carinho, para o zelo, para o cuidado dele comigo e com você. O tempo todo, o tempo todo. E quando eu olho para a ceia, quando eu penso naquele momento, naquele jantar, naquela refeição, Jesus Cristo tratando de tantas coisas tão importantes ali, muito prestes a morrer, muito próximo da sua morte, ele mais uma vez vai chamar a atenção para o seu sofrimento. E que de fato ele deveria assim acontecer. Ainda que durante toda a sua trajetória, assim como o próprio Satanás
Outros homens também, muito próximo dele, tentou tirar ele desse foco, desse objetivo, desse chamado para a vida dele, que assim Deus quis ao enviá-lo para morrer por mim e por você. Mas ele não desistiu, ele continuou focado. E ele chega muito próximo da sua morte, dizendo: meu corpo será repartido por vocês, e o meu sangue será derramado por vocês. Naquele momento ali, ele pega o pão, ele levanta para o alto, levanta em direção aos céus, e ele agradece, ele dá graças a Deus e diz: esse é o meu corpo partido por vocês. Comam. Só faz sentido se você comer. Só faz sentido se você provar. Só faz sentido se você se relacionar. Só faz sentido se você viver essa vida que Ele preparou para você. Da mesma forma, Ele pega o vinho, Ele dá graças a Deus e diz: esse é o meu sangue partido, que vai ser vertido na cruz. O sangue da nova aliança. É através desse ato que vocês terão comunhão com Deus. É através desse ato que vocês terão comunhão novamente com o Pai. Então bebam. Bebam porque essa é a vontade de Deus. E Ele pede para que todas as vezes que nós estivéssemos juntos, como nós estamos aqui agora, que nós fizéssemos isso em memória, lembrando disso que Ele fez. Assim como você lembra de todos os milagres, assim como você lembra de muitas passagens da Bíblia que te traz esperança, a ceia do Senhor é a prova real daquilo que Ele fez por mim e por você. É seu último momento com os discípulos, como homem na terra. Que logo depois Ele vai ser entregue e morrer na cruz do Calvário. Eu queria te convidar a cear nessa noite pensando em tudo isso. O motivo dessa morte, por que Ele veio, por que Ele morreu, por que Ele foi naquele evento, por que Ele encontra com aquela moça, por que Ele vai no velório de Lázaro, e por que Ele vai em tantos outros lugares, em tantas outras pessoas, e por que Ele foi até você, e por que talvez hoje Ele esteja chegando até você, de uma forma que você ainda não tenha percebido e sentido, mas talvez hoje, esses encontros que nós estamos pregando aqui, ele possa sim acontecer na tua vida hoje, nesse momento, de uma forma muito especial. De uma forma muito especial. Você talvez hoje não esteja vivendo aquele momento da ceia propriamente dito, e de fato você não está, óbvio, mas talvez hoje aquele momento possa ser um momento na sua vida hoje, um momento de reviver, um momento de pensar na vida, na esperança que só Cristo pode te dar. E hoje talvez tomar uma decisão diante dele, movido pelo Espírito Santo aí no teu coração. Muitas pessoas vão vir, pegar os elementos, voltar para o teu lugar e ceiar, comer. Talvez você hoje não faça isso, mas lembre-se que isso é um convite para você viver a vida que Deus tem preparado para você, a vida que Ele te chamou a viver através de Jesus Cristo, através da morte dele na cruz do Calvário. Feche seus olhos, eu queria orar, e logo depois você que é um cristão, está em comunhão com a igreja, ama o Senhor Jesus, crer que Ele é o teu Salvador, você pode vir pelas laterais, voltar pelo meio, chegar no seu lugar, orar, agradecer a Deus, se deleitar na presença dEle, chorar, sorrir, enfim. Que o Espírito Santo conduza todo o teu sentimento, toda a tua emoção, e aí você vai poder comer e beber na hora em que você quiser. Nós não vamos te dar um start, um comando para você fazer isso, mas que você faça isso na hora que você quiser. E se você hoje sabe que você não pode fazer isso ainda, nós temos a alegria e o prazer de poder te ajudar, assim como um dia fomos ajudados. Nós queremos estar aqui para te ouvir e te ajudar e te preparar para que você também possa um dia comer e beber em memória de Cristo. Pai querido, nós te agradecemos
pela tua graça, o teu amor, por Jesus Cristo, esse amigo, como diz a canção, que um dia nós encontramos, que um dia nos encontrou. Conhecemos um grande amigo, e ele é maravilhoso, ele é filho de Deus Pai. Ele mudou a nossa história, e ele muda até hoje. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço por esse amor que nos constrange. Te agradeço, Senhor, por Jesus Cristo, diante de tantas tentações, diante de tantas situações, não ter negado nunca fazer a tua vontade. Como ele mesmo disse, a vontade dele, o alimento dele era fazer a tua vontade. Ele se alimentava daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Era o mais importante. E que de fato o nosso alimento seja fazer a tua vontade. O nosso alimento, Senhor, seja te honrar. O nosso alimento seja nos glorificar o teu nome sempre. Nós te louvamos porque Jesus Cristo, ao entregar a sua vida na cruz, nos proporcionou esse relacionamento contigo. Nós te louvamos por isso, te bendizemos. Seja exaltado nessa noite, seja glorificado nessa noite em nosso meio. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, que puderam ouvir a tua mensagem. Obrigado pela vida do Arson, que teve a oportunidade de ler, de estudar, de ser ministrado pelo Senhor e vir aqui hoje compartilhar conosco. Obrigado, Senhor, pelos momentos maravilhosos que já vivemos aqui.